Então, boa tarde a todos. Meu nome é Alan Rodrigo Menginski e eu vou falar um pouco mais para vocês sobre a sarna da macieira. Então, a sarna da macieira, né, ela é causada pelo fungo Venturia inaequalis. Ela é uma doença foliar, na verdade, né? Só que ela é uma doença foliar que ela pode acabar se espalhando para outros órgãos das plantas. No caso, os frutos e as gemas apicais, né? Então, e além disso, ela é uma doença muito agressiva, né? Ela é uma doença que, caso não sejam tomadas aí as devidas ações para controlar ela, ela pode trazer percas de até 100%, né, na produção da macieira. Então, se não forem tomadas as ações e as condições climáticas forem favoráveis, ela pode até exterminar a cultura, né? O fungo da sarna da macieira ele se desenvolve melhor em temperaturas baixas e com alta umidade, as quais são as características, né, das nossas regiões e das regiões produtoras de maçã, né? O fungo ele pode sobreviver nos restos culturais, como em folhas velhas caídas no chão, por exemplo, né, restos de culturas da safra anterior, facilitando, né, novas infecções, ou seja, sendo já um inóculo inicial já da cultura, né? Então, no caso, isso mostra que a severidade da doença, ela depende muito do inóculo inicial e das condições climáticas, né? Então, quanto antes ela se instalar na cultura e se as condições climáticas forem favoráveis, isso vai influenciar na severidade da doença, né? No dano realmente causado. Então, no início, né, essas lesões ela tem uma coloração verde-oliva em ambas as superfícies da folha, né, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da folha. Posteriormente, essas lesões ela desenvolve uma superfície aveludada, uma coloração um pouco mais escura, puxando para um cinza, e na borda dessas lesões tem um contorno circular, né? Nos frutos, os danos também começam assim com lesões circulares, que posteriormente vão trazendo deformações, rachaduras e até mesmo a queda dos frutos, né? E os ramos novos, né, também sofrem com cancros e lesões. Aqui dá para se observar, né, até na folha ali dá para ver lesões novas lá na borda da folha, que são lesões bem de corzinha verde clara, né, o verde oliva mesmo. E no meio da folha aqui dá para se observar umas lesões mais escuras, já com um pouco de aveludado por cima da folha, é, que já são lesões mais velhas, né? Lesões que talvez já estão largando esporos, por exemplo, que estão causando as novas infecções ali das lesões mais novas, né? E aqui do lado se observa os frutos, né? Com as lesões arredondadas aqui, já com o começo de rachaduras, frutos já bem condenados da doença, né? Afetando a qualidade do fruto, por exemplo, né? Que vai dificultar o mercado, daqui a pouco esse fruto vai acabar caindo, então a doença que está trazendo aí grandes danos, né? O monitoramento dessa doença, como ela é uma doença que depende muito das condições climáticas, né? O fungo não se desenvolve em temperaturas mais altas, com baixos índices de umidade. Então, o monitoramento dela é praticamente a questão de temperatura, clima, né? Condições climáticas, né? Seguindo também pela observação das lesões iniciais, né? Já para entrar com um método de controle, ou seja, tentar controlar essa doença já nas lesões iniciais, né? Então, o monitoramento em si, ele visa a economia, né? O controle da doença o quanto antes, tomar a medida de controle no momento ideal, trazendo economia e, consequentemente, ganho de produção, né? Com essa menor perda. O controle. O controle dessa doença primário seria a redução do inóculo inicial, né?
eliminação desses restos culturais, dessas folhas que possam já estar trazendo um inóculo inicial para a cultura da safra, o monitoramento de chuva, de temperatura, para poder estar entrando com controle protetivo, fazendo antecipação desse fungicida protetivo, né? Então é muito importante monitorar o momento que seria ideal para o fungo, para você conseguir estar economizando, né? Talvez na época de aplicação, aplicar um produto na hora certa. Então aí, seguido desse monitoramento aí vem, né, o uso de fungicidas protetores, que é muito importante e benéfico para a cultura, né? E junto com esses fungicidas protetores, podem ser usados alguns produtos aí que tem no mercado, né, à base de fosfitos, aminoácidos, que são produtos que vão auxiliar aí no metabolismo da macieira para estar absorvendo melhor, né, esses fungicidas. E, se necessário, também os fungicidas curativos, né? Claro que, em últimos casos, né, porque geralmente quando você for usar um fungicida curativo, já é porque a cultura já está instalada, a doença já está instalada na planta, ela já está causando dano, já está perdendo produção. Então, por isso que a gente fala, né, se é necessário o uso de fungicidas curativos, né? Tentar evitar chegar nesse ponto, né?